Nesse vídeo a gente vai ranquear todos os livros da Emily Henry. Eu vou fazer o meu ranking do meu menos favorito pro meu mais favorito. E eu quero saber os rankings de vocês, então deixem pra mim nos comentários. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. Estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui, então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. E eu sei que esse é um tipo de vídeo diferente pra quem já acompanha os vídeos aqui do canal, porque normalmente quando eu falo de livro aqui no YouTube, eu falo muito atrelado a adaptações, então a séries e filmes que são adaptações de livros. Mas eu tenho duas autoras favoritas do momento, que são a Emily Henry e a Taylor Jenkins Reid. Eu amo muito os livros das duas, realmente fiquei obcecada, li todos os livros delas nos últimos anos. E aí, como as duas estão lançando livros novos desse ano, eu achei que valia a pena trazer um vídeo aqui ranqueando os livros delas. Se vocês gostarem desse vídeo aqui da Emily Henry, eu prometo que quando sair o novo livro da Taylor Jenkins Reid, quando eu ler o livro, eu também posso trazer um ranking aqui dos livros dela. Mas, como eu falei, a gente vai ranquear os livros da Emily Henry nesse vídeo. E eu sei que ela tem outros livros, além desses aqui. Mas esses aqui fazem parte do mesmo... Eu não sei explicar direito. A gente vai ranquear aqui 6 livros, que são esses 6 livros, que são os livros da Emily Henry, publicados no Brasil pela editora Verus. E são os livros mais tradicionais de comédia romântica dela. Foram os livros que transformaram mesmo a carreira dela, são os livros de maior sucesso. Ela tem alguns livros lançados antes disso, esses eu ainda não li. Quem já leu, me conta aí nos comentários se vale a pena. Mas é basicamente um ranking dos 6 principais livros dela, dos 6 livros de maior sucesso. Então, é isso aí. Vou fazer o meu ranking pra vocês. E óbvio, vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros. Não vai ser, nossa, muito com spoilers e tudo mais, caso você não tenha lido algum. Mas eu também acho que livros assim, de comédia romântica, desse jeito, eles acabam sendo bastante óbvios, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou falar um pouquinho deles. Fez sentido? Vamos lá então, vamos ao que interessa, vamos ranquear os livros da Emily Henry. E aí eu já vou começar esse vídeo fazendo uma coisa difícil que talvez não agrade muitos de vocês. Em último lugar pra mim, o 6º livro é o livro novo da Emily Henry, Uma Vida e Tanto. Ela lançou esse livro agora em 2025, é o mais recente dela que eu li, e eu tava com altas expectativas pra esse livro. De verdade mesmo, assim, tava com altíssimas expectativas. Mas ele acabou me decepcionando. Na história, a gente acompanha 2 escritores, a Alice e o Hayden, e eles vão para um lugar mais afastado disputar a possibilidade de escrever a biografia de uma socialite famosa que desapareceu um tempo atrás e agora ela já tá na velhice dela, já tem o quê? 80 anos. Então, ó, os 2 viajam pra ilha Little Crescent pelo mesmo motivo, disputar a chance de escrever a biografia de Margaret Ives, figura repetida nos tabloides e trágica herdeira de uma das mais comentadas e escandalosas famílias do século XX. Então, a Margaret Ives, ela é meio que a terceira protagonista desse livro, né? A gente tem a Alice, a gente tem o Hayden. Os livros da Emily Henry são comédias românticas, então são livros de romance. Então os 2 são, obviamente, o nosso casal protagonista. Mas a Margaret Ives é essa socialite, essa figura famosa, essa celebridade que desapareceu há muito tempo. E aí a Alice descobre que ela tá numa ilha chamada Little Crescent, vai pra lá e quando ela chega lá, depois de tentar contato com a Margaret e de ter sido convidada pela Margaret pra ir lá mesmo, ela descobre que ela vai disputar a possibilidade de escrever a biografia dessa figura. E ela vai disputar com o Hayden, que é um outro autor de livros, um outro escritor, muito conhecido por biografias. Ele fez uma outra biografia de uma outra pessoa, de um outro cara, e foi um grande sucesso, super emocionante, então ele já tem experiência, enquanto ela trabalha mais como jornalista de colunas de fofoca, de matérias sobre pessoas famosas, então é mais ou menos isso que ela faz. E os 2 passam ali algumas semanas fazendo entrevistas individualmente com a Margaret Ives, descobrindo um pouco sobre a história dela, pra no final, de repente, conseguirem a chance de escrever sobre a vida dela. Quais foram os meus problemas com esse livro aqui, tá? Como eu vou explicar isso? Eu tô até com medo. Não, vamos lá. O desenvolvimento do casal protagonista, que era, talvez, a principal coisa que esse livro precisaria fazer, fica muito em segundo plano, enquanto a história da Margaret está sendo contada. Eu estava mais investida na história da Margaret do que, de fato, no romance entre eles. Em determinado momento do livro, eles se veem apaixonados um pelo outro, e eu ficava me perguntando, gente, mas eu nem vi isso acontecer, como é que isso aconteceu? Porque
é meio que do nada. A gente não tem um desenvolvimento, na minha visão, que é construído aos poucos, que faça realmente a gente se envolver com esse casal. Isso é decepcionante pra mim, porque pra mim, isso é o que a Emily Henry sabe fazer de melhor. E aí a gente tava tão focado, eu fiquei tão focada na história da Margaret, que essa parte também foi decepcionante, porque a história também não é tão interessante assim, a história dela. No final do livro a gente tem um plot twist que meio que combina, então, a história dos nossos protagonistas com a história da Margaret. Eu não quero revelar pra quem ainda não leu, né? Mas as histórias se convergem muito, como a Taylor Jenkins Reid fez em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é talvez o livro mais famoso da Taylor Jenkins Reid, de maior sucesso, uma jornalista desconhecida é convidada pra escrever a biografia de uma atriz muito famosa de Hollywood. Ela diz que só vai contar a história dela e da vida dela para essa jornalista. E isso é o menos importante na história, porque o que mais importa é a história da atriz mesmo, isso é muito bem construído. Mas no final da história a gente descobre por que a Evelyn Hugo escolheu essa jornalista, a Monique, para escrever a história da sua vida. Tem uma conexão com algo que aconteceu no passado dela. Então é mais ou menos isso aqui que acontece no final da história. Só que o plot twist pra mim foi tão forçado, justamente porque até em Evelyn Hugo eu acho que essa é a parte menos importante da história. Essa conexão é a parte mais irrelevante. E aqui também não foi algo que me agradou muito. Eu senti que nesse livro aqui, a Emily Henry tentou justamente fazer uma coisa que a Taylor Jenkins Reid faz muito bem. E eu amo os livros da Taylor Jenkins Reid, mas pra mim a Taylor Jenkins Reid é quem ela é pelo jeito que ela escreve, e a Emily Henry é quem ela é, e eu gosto dela do jeito que ela é, pelo jeito que ela escreve. E aqui eu acho que ela vai pra um outro lugar e não consegue entregar o que talvez ela tenha tentado. Ela faz um livro. O livro é decente, o livro não é ruim, a leitura é fluida. A gente ainda tá falando da Emily Henry, né? Mas pra mim foi uma leitura bastante decepcionante. Ainda é um livro muito ambientado nesse universo da escrita, que é uma coisa que a Emily Henry faz em 4 dos 6 livros dela, eu diria. Não, 3 desses 6 livros. Então, ela gosta muito de escrever sobre o universo da leitura, que obviamente é um assunto que pra ela é muito comum, né? Ela entende bastante por ser uma autora, por ser uma escritora. Mas esse livro me decepcionou bastante. Pra mim, ele é o pior livro da Emily Henry. Eu fiquei me perguntando também se talvez o meu momento no presente tenha influenciado um pouco disso, que eu acho que eu não tô no momento muito das comédias românticas, dos livros de romance. Então eu li e não fiquei engajada do jeito que eu sempre engajo nos livros da Emily Henry. Mas eu vi outras opiniões nos sites de livros, né? No Goodreads, no Scoob. Vi bastante gente com essa mesma opinião. Que também teve muitas pessoas que tiveram também a mesma opinião que eu tive. Então eu acho que esse é um livro que vai dividir as pessoas. Porque quando eu falei no meu Instagram que eu não tinha gostado tanto, muitas pessoas concordaram comigo e outras pessoas também disseram que tinham amado. Então acho que esse vai ser um livro que vai dividir opiniões. Muita gente vai amar, muita gente não vai gostar. E esse, infelizmente, foi o meu caso. Então pra mim, Uma Vida e Tanto está em 6º lugar. Vamos agora, então, para o 5º lugar. Eu achei que talvez... Fiquei na dúvida se eu ia colocar esse próximo livro em último ou em 5º, mas eu acho que eu engatei mais na leitura dele do que eu engatei em Uma Vida e Tanto. Pra mim, em 5º lugar está, sem mais enrolações, Leitura de Verão. Leitura de Verão, até então, até o lançamento de Uma Vida e Tanto, era o livro da Emily Henry que eu tinha menos gostado. Aqui a gente vai acompanhar o Augustus e a January. Os dois vão pra uma casa... Eles se encontram numa casa de praia. Ela vai passar um tempo numa casa que tem a ver ali com a família dela, com o pai dela, se eu não tô enganada, se eu me lembro bem. E os dois se encontram porque eles são vizinhos nesse lugar, né? Nessa cidade de praia, nessa cidade praiana. E eles são rivais da faculdade, eles conhecem já há bastante tempo. E aí, eles estão sofrendo de um bloqueio literário. Ambos estão querendo trabalhar nos seus próximos projetos, mas estão tendo bastante dificuldade. E aí eles decidem fazer uma troca, fazer um combinado. Ela vai se propor a escrever dentro do gênero literário que é comum a ele, e ele vai se propor a escrever dentro do gênero literário que é comum a ela. Então ela escreve mais comédias românticas, romances, e ele escreve mais suspense, mistério. Então eles vão trocar e fazer esse exercício de tentar escrever no gênero do outro, porque um fica dizendo pro outro que o seu gênero é mais difícil de escrever, é mais complicado, que o outro não conseguiria. E aí eles fazem essa troca, obviamente. Eles vão se aproximando e vão se apaixonando, que é o objetivo de todos os livros de romance do mundo, né? Quando a gente tem 2 protagonistas, isso é óbvio. Mas é isso, basicamente a história é essa. Uma coisa que não me agradou nesse livro, e realmente não me agradou, foi... 2 coisas não me agradaram muito. Eu achei a January, que é a protagonista, um pouco chata. Ela me irritou em muitos momentos, achei chatinha demais. E, pra mim, o outro problema, e talvez o principal problema desse livro, ainda que eu tenha adorado, tá? Eu tô só trazendo justificativas pro meu ranking.
O outro problema é que parte desse livro é focada na January escrevendo esse suspense, essa história misteriosa, fictícia. E aí, pra mim, eu fiquei me perguntando, será que tinha necessidade? Toda vez que ela começava a escrever, desenvolver esses personagens, eu pensava, cara, eu não poderia me importar menos. Então eles gastam bastante tempo do livro indo atrás das histórias deles e falando dos livros que eles estão escrevendo. E apesar de eu entender que essa é a ambientação da história, que esse é o background dos personagens, essa parte pra mim não foi tão interessante. Então, por isso, Leitura de Verão está em 5º lugar pra mim. E agora eu acho que eu vou surpreender muitos de vocês. Tá bom. Em 4º lugar, eu vou colocar um livro que eu sei que talvez seja o favorito de muita gente que leu todos os livros da Emily Henry, mas eu peço perdão desde já. 4º lugar está, pra mim, Lugar Feliz. Lugar Feliz traz um elemento um pouquinho diferente do que a Emily Henry normalmente faz e que eu acho que é positivo, porque aqui a gente tem um grupo de amigos sendo os personagens principais. Então, nosso casal protagonista é a Harriet e o Win. Os dois são os nossos protagonistas. Mas a gente acompanha muito do grupo de amigos deles. Qual é a história aqui? A Harriet e o Win, eles estão juntos há bastante tempo, estavam juntos há bastante tempo, viviam um romance, um relacionamento muito forte, que era exemplo pros amigos, mas eles terminaram esse relacionamento. Eles não estão mais juntos. Só que eles ainda não tiveram coragem de contar pros amigos deles. E aí, todo ano, os amigos fazem uma viagem pra casa da família, pra casa de férias da família de uma das integrantes desse grupo de amigos, e eles vão passar um tempo ali. Dessa vez, vai ser a última viagem deles pra esse lugar, porque a família tá prestes a vender aquela casa, então vai ser um encerramento de um ciclo. E eles não conseguem fugir dessa viagem por conta disso tudo, e os dois acabam indo pra viagem. Só que eles não contaram que eles não estão mais juntos. Eles vão passar a viagem toda tentando fingir que eles ainda são um casal. E aí isso vai fazer os dois se reaproximarem, entrarem em contato de novo um com o outro e, obviamente, descobrirem que ainda estão apaixonados, né? Que eles não superaram esse relacionamento. Esse é um livro de segundas chances, né? Esse é a trope desse livro. E eu gostei bastante do livro, eu acho que ele é muito divertido, eu acho que essa dinâmica do grupo de amigos mesmo traz um elemento diferente pra história do que a Emily Henry normalmente faz, como eu falei pra vocês. Mas, as minhas duas questões, esse livro só não tá... Eu só não considero esse o livro perfeito por 2 motivos. Aqui, ao invés da protagonista me irritar, como é o caso da January no Leitura de Verão, eu me irritei com o Win. Um querido, mas um coitado. Sabe o tipo de personagem masculino que é um coitado? E você fica pensando, gente, mas ele é muito coitado. Sabe assim? Eu não consigo ficar encantada com ele porque ele é o tempo todo um coitado. Esse foi o ponto número 1. Não sei se vocês concordam comigo ou não. Mas o ponto número 2 foi que eu não gostei do jeito que a resolução foi construída. Eu não quero trazer spoilers nesse vídeo muito profundos da resolução, mas eu acho que a protagonista abre mão de algumas coisas de uma forma que pra mim foi muito abrupta, que foi muito do além, saindo de A para Z, ao invés de passar por B, C, D, E. Faz sentido o que eu tô falando? Então, eu acho que a protagonista ela abre mão de muitas coisas de um jeito que pra mim foi meio irreal na hora da escrita. Eu entendi o que a Emily Henry quis fazer aqui, eu entendi que a protagonista abre mão dessas coisas porque ela tava infeliz com essas coisas. Mas eu acho que a mudança ela é muito abrupta, muito drástica. Ela poderia ter sido uma mudança um pouco melhor construída. É isso que eu vou dizer, sem falar muito com spoilers sobre esse livro aqui. Enfim, mas Lugar Feliz, eu amei, tá? De novo, a gente tá falando de livros, todos que, né, enfim, eu engajei na leitura, que eu gostei muito da experiência de ler, mas tô sendo um pouquinho crítica pra fazer um ranking que faça sentido aqui pra vocês. E agora chegamos no meu top 3. O meu terceiro lugar é do livro que a maioria das pessoas tem como menos favorito da Emily Henry, e eu não entendo muito porquê, mas tudo bem. De Férias com Você. Em inglês, People We Meet on Vacation. Não sei porque eu falei só o nome em inglês desse aqui, mas beleza. Os outros são Happy Place, Beach Read e Great Beautiful Thing. Se eu não tô falando errado, mas acho que não. Enfim, De Férias com Você é o meu terceiro lugar. Aqui a gente vai acompanhar a Poppy e o Alex. Os dois são melhores amigos desde a faculdade. Eles se conheceram na faculdade, são muito, muito amigos. Mas eles não se falam há algum tempo por causa de uma coisa que aconteceu entre eles, num momento ali da vida deles. A gente começa o livro sem saber exatamente o que aconteceu, mas eventualmente a gente descobre que os dois perceberam que tinham sentimentos um pelo outro e que isso acabou abalando a amizade deles. Tem muito mais disso, muito mais informações sobre o que aconteceu no livro, mas de novo, tô tentando evitar os spoilers. Os dois têm uma tradição de sempre viajarem juntos, e aí, por isso, o contexto é férias, né? O background desse livro aqui é viagens de férias. E aí,
a Poppy propõe pro Alex que eles viajem de novo, mesmo estando brigados já há bastante tempo, com a intenção de recuperar a amizade que eles tinham, porque é uma amizade que é muito importante pros dois. E aí eles vão se reconectando e aos poucos conversando sobre o que aconteceu no passado, conversando sobre a história dos dois desde o começo e discutindo tanto a amizade quanto um potencial sentimento a mais que existe entre eles. Eu adorei esse livro, eu não sei porque as pessoas não gostam, eu não me lembro de nenhum elemento em específico que eu não gostei. Eu sei que a Poppy também é um pouquinho irritante, algumas pessoas não gostam dela como protagonista, mas eu acho que no meu caso eu gosto muito de histórias de friends to lovers, dessa trope literária, que é amigos que se tornam então... A gente traduz pra amantes, mas não é bem amantes, né? Amigos que se apaixonam. Eu gosto muito desse tipo de história, então De Férias com Você foi um nota 5 pra mim, eu acho. Acho que eu dei nota 5 quando eu li. Eu amei muito, por isso esse livro tá aqui no meu 3º lugar. Não tem como, eu amo. E agora, na reta final, nos tops 1 e 2, a gente tem os 2 melhores livros da Emily Henry, na minha opinião. Eu sou apaixonada por esses 2 livros. Tem um motivo pra eu ter colocado um em primeiro e o outro em segundo, que é muito mais uma identificação pessoal, mas eu acho que os 2 são igualmente muito bons. Em segundo lugar, eu vou colocar Nem Te Conto, Funny Story, em inglês, que é o mais recente da Emily Henry antes do Uma Vida e Tanto, que ela lançou esse ano. Esse aqui é do ano passado, se eu não tô enganado, 2024. Acho que é isso, 2024. Nem Te Conto tem uma história... Ai, eu amo essa história, pera. Aqui a gente acompanha a Daphne. A Daphne estava noiva de casamento, marcado, quando o noivo dela vira pra ela e fala que tá apaixonado pela melhor amiga dele. Que percebeu, depois de muito tempo, que ele amava a melhor amiga dele. E aí ele pega e abandona ela. Abandona ela. Ela não tem mais onde morar, porque ela dividia a casa ali com eles, mas a casa era dele. E aí ela acaba indo dividir apartamento com o Miles, que era o namorado dessa melhor amiga do noivo dela. Então, o noivo dela terminou com ela e a melhor amiga dele terminou com o namorado dela, né? E aí o Miles também tá sozinho no apartamento que ele dividia com ela, tem um quarto extra, eles estão precisando de grana, os dois, e eles acabam indo morar juntos, dividindo o apartamento. Ai, eu amo essa história. Gente, esse livro aqui é maluquice, ele é muito bom mesmo. E aí, eles acabam decidindo fingir um namoro de mentira, um fake dating, outra trope literária aqui, roommates e fake dating, pra causar ciúmes nos ex-namorados. Então eles começam a agir como se eles estivessem namorando pra causar ciúmes nos ex, pra tentar sair um pouco por cima. E aí, eventualmente, óbvio, eles se apaixonam. Mas o Miles é top personagens literários, ele é perfeito. E eu gosto muito da Daphne também, então eu acho que os dois... A Emily Henry constrói aqui uma história que pra mim faz muito sentido, que é muito divertida. Esse livro é muito divertido de ler. E eu fiquei obcecada, eu li assim num piscar de olhos. Gosto dos personagens, gosto da história, acho que é um livro contagiante. Então ele é o meu segundo lugar. Esse aqui, sem dúvidas, é 5 estrelas, não tem conversa. Ele é muito, muito, muito bom. Então se você estiver pensando em começar Emily Henry, se você nunca tiver lido nenhum livro dela, esse aqui é uma ótima escolha, tá? Nem te conto. Eu amo. E aí, obviamente, meu primeiro lugar é dele, o maior do mundo, ninguém acima dele. Loucos por Livros. Foi o primeiro livro da Emily Henry que eu li. Não sei se isso desempenha um papel no meu ranking ou não, mas talvez sim. Aqui a gente vai acompanhar a Nora e o Charlie. A Nora é uma agente literária e o Charlie é um editor de livros. E eles já tinham se conhecido no passado, mas eles se esbarram numa cidadezinha pequena chamada Sunshine Falls. E aí eu vou dar mais contexto do que isso. Então assim, no passado, uns anos antes do presente da história, a Nora, ela tinha levado a proposta de um livro de uma autora, que ela era agente, para a editora em que o Charlie trabalhava. E aí ele diz que ele não quer a história, que ele não consegue ver o potencial dessa história. Beleza, eles não têm uma reunião muito legal, eles acabam se estranhando ali, a Nora fica com uma impressão muito ruim do Charlie, e ela sente que ele foi grosso com ela, tratou ela mal. Enfim, ela chegou atrasada porque ela acabou recebendo uma ligação do ex-namorado dela, terminando com ela. Caos, já começa no caos. E aí ela sai dali, não vai publicar o livro com essa editora e com esse editor. E aí ela consegue publicar o livro dessa autora dela com uma outra editora. E o livro se torna um grande sucesso. E esse livro se passa na cidade, uma cidadezinha pequena chamada Sunshine Falls. E aí a irmã dela, a irmã mais nova dela, a Libby, convida ela pra uma viagem de irmãs. As duas vão passar, então, acho que há um mês, não me lembro o tempo exato, mas passar um tempo considerável em Sunshine Falls, porque a Libby também ama o livro e tudo mais. Então as duas vão fazer uma viagem de irmãs. A Libby é casada, tem filhos, a Nora é solteira. Inclusive a Libby tá grávida, e aí ela decide ir com a irmã, as duas vão juntas pra essa cidadezinha. Lá, ela esbarra no Charlie. E ela descobre que o Charlie cresceu em Sunshine Falls, que essa é a cidade natal dele, apesar dos dois morarem originalmente em Nova York e terem se conhecido lá.
Então, a partir disso, os dois vão se encontrando nessa cidade, vão se conhecendo melhor. A Nora vai percebendo que, na verdade, o Charlie não é o cara horrível e grosso e, enfim, insensível que ela tinha conhecido. E os dois vão, obviamente, se apaixonar. Mas, Loucos por Livros funcionou muito pra mim por alguns motivos. Eu me identifiquei muito com o Charlie. Eu gosto muito desse personagem, eu acho que ele é muito bem construído. O Charlie, ele cresceu ali naquela cidade, a gente descobre eventualmente que ele é adotado, ele não é filho biológico da família dele. E isso também impacta muito, enfim, na personalidade dele, em quem ele é como pessoa, nas vivências dele ali naquela cidade. Mas ele teve que voltar pra Sunshine Falls por N motivos, que eu não me lembro exatamente agora, envolvendo a família dele. Só que ele odeia aquela cidade, ele odeia a possibilidade de morar ali. Ele é um cara que quer morar em Nova York. Nova York é a cidade da vida dele. Ele quer morar numa cidade grande. E acho que foi com isso que eu me identifiquei. Com essa personalidade dele de ter nascido numa cidade pequena, de sempre ter sonhado com sair de lá, de então querer ir atrás dos seus objetivos profissionais, dos seus sonhos, de ter se mudado pra lá, de ter tido que voltar e depois ficar querendo descobrir como ele faria pra voltar de novo pra Nova York, né? Então me identifiquei muito com esse personagem. E eu acho que os personagens, ambos, são muito bem construídos. A química entre eles também. Então, Loucos por Livros, talvez seja o meu primeiro lugar muito por isso e por ter sido a minha primeira experiência com a Emily Henry, mas pra mim é 5 estrelas facilmente. Eu amei esse livro, muito. Pra mim esses dois aqui são os livros impecáveis da Emily Henry, apesar de eu ter gostado muito de todos. Mesmo de Uma Vida e Tanto, que eu não gostei tanto, né, acho que ainda é um livro muito bom, porque a gente tá falando da Emily Henry, que é muito boa em escrever livros desse gênero, que tem uma escrita muito fluida, personagens envolventes, enfim. Mas esses dois aqui são, pra mim, os melhores livros dela. Sem dúvidas, os meus favoritos. E esse é o meu ranking de Emily Henry. Quero saber, vocês concordam comigo? Vamos repetir o meu ranking? Peraí, deixa eu organizar aqui que eu já misturei tudo. Ai, são lindos, né? As capas são lindas. Em primeiro lugar, Loucos por Livros. Em segundo lugar, Nem Te Conto. Em terceiro lugar, De Férias com Você. Em quarto lugar, Lugar Feliz. Em quinto lugar, Leitura de Verão. E infelizmente, em sexto lugar, Uma Vida e Tanto, que é o livro mais recente da Emily Henry. Mas tudo bem, quem sabe o próximo, né? É isso, me contem os rankings de vocês pra quem leu Emily Henry. Tudo bem se você não tiver lido todos os livros, me conta o ranking dos livros que você leu. E aí me diz qual falta pra você terminar essa maratona literária, pra gente continuar conversando. E se vocês gostarem desse vídeo, eu trago um vídeo ranqueando os livros da Taylor Jenkins Reid depois que eu ler o novo livro dela, porque elas são as minhas duas autoras do momento favoritas. Obrigada por terem me assistido, um beijo e até a próxima!